Boa tarde, queridos alunos. Hoje vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso conteúdo é sobre tonicidade da oxítonas e da proparoxítonas. Bem, nós vamos fazer uma revisão sobre este assunto e depois vamos responder às atividades no nosso livro didático de língua portuguesa. A palavra possível tem 3 sílabas. Possível. Ao lermos a palavra, colocamos maior força na sílaba si. Possível. Então, si é a sílaba mais forte, ou seja, acentuamos no sentido de destacarmos ou enfatizarmos sonoramente esta sílaba. Então, quando eu tenho uma sílaba em que o acento forte, né? Ela está visível aqui na sílaba, a gente diz que a gente quer o quê? Enfatizar, destacar a sonoridade da sílaba. Ela é, portanto, a sílaba tônica. Então, todas as vezes que nós encontramos a sílaba mais forte da palavra, a gente diz que é a sílaba tônica, pois ela recai o acento da fala, certo? Então, a sílaba tônica é aquela sílaba em que o acento, né, a tonicidade, ela recai, né, sobre a fala, certo? Já as duas outras, pós e veu, nós chamamos de átono, certo? Então, aquela que não for a sílaba tônica vai ser a sílaba átona, certo? Pois são pronunciadas com menos intensidade do que a sílaba tônica. Vamos ver outros exemplos em que destacaremos as sílabas tônicas. Bem, aí eu trouxe aqui para você, ó, café. Percebe que a sílaba tônica, ela não se separa, certo? Ela permanece junta. Então, café, fé é a sílaba tônica. Cá é a sílaba átona. Pássaro. Nota que aqui eu tenho um dígrafo. Lembra que a gente já estudou sobre dígrafo? E quando a gente tem um encontro de dígrafo, o SS, eles se separam, certo? Então, pássaro. Então, eu tenho um pássaro, uma palavra com 3 sílabas, e a sílaba forte é paz. Então, a sílaba forte, ela não se separa. Depois eu tenho morada. Morada, a sílaba forte é ra. Mo e da chamamos de átona. Quadro. Quadro, a sílaba forte é quá. Dro é a sílaba átona, certo? Para ti. Ti é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. E pá e irá é a átono. Também. Também, bem, é a sílaba forte. Nós chamamos de tônica. E tam seria a sílaba átona. Como você pode ver nos 6 exemplos apresentados, a sílaba tônica existe sempre, mas nem sempre ela é marcada pelo acento gráfico. Vamos olhar? Ó, café tem acento, tem a tonicidade, né? Aqui, pássaro tem, mas morada não tem, quadro não tem e para ti também não tem, certo? Então, nem todas as sílabas tônicas ela é marcada com um acento gráfico, certo? Existem regras de acentuação gráfica que se estabelece quando uma sílaba é ou não acentuada graficamente. Então, preste bastante atenção nisso. Bem, para entendê-la, você precisa saber que existe uma classificação das palavras de acordo com a posição tônica, certo? Então, para entender,
Existe o quê? Uma classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Bem, e aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Palavra com 2 ou mais sílabas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, em para ti. Eu tenho 3 sílabas. A tônica é a última sílaba. Para ti. Ti, a sílaba tônica é ti, é a última sílaba. Depois eu tenho quadro. Quadro, como a gente viu, é a penúltima sílaba. Eu tenho última e tenho penúltima. Então, quadro, a sílaba forte é quá e ela é a penúltima sílaba. Pássaro, como a gente viu, paz é a antepenúltima sílaba, certo? Então, a sílaba mais forte é a antepenúltima sílaba. Então, eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. E dependendo de onde ela se encontra, aí nós vamos classificá-la em oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Bem, eu trouxe aqui, ó, palavra cuja acentuação tônica recai na última sílaba chamamos de oxítona. Todas as palavras em que a sílaba tônica recai na última sílaba chamamos de oxítona. E não se separa, gente. Lembra que palavras tônicas, sílabas tônicas não se separam, certo? Por exemplo, aqui eu tenho Paraná. Na é a última sílaba, então eu chamo de oxítona. Urubu, bu é a última sílaba, então eu chamo de oxítona. Pajé, gé é a sílaba tônica, então eu chamo de oxítona. Vovó, vó é a última sílaba, então eu chamo de oxítona. Jabuti, ti é a última sílaba, então é uma oxítona. Guaraná, na é uma oxítona, pois a sílaba forte é na. Guarani, ni é uma oxítona, pois a sílaba forte é ni. Robô, bo é a sílaba forte, a última sílaba, então eu chamo de oxítona. Portanto, sempre quando o acento, sempre quando a tonicidade cair na última sílaba, nós vamos chamar de oxítona. Agora nós temos a penúltima sílaba, certo? Sempre quando cai na penúltima sílaba, eu vou chamar de paroxítonas. Sempre quando recai na penúltima sílaba, eu chamo de paroxítona. Bem, gente, na língua portuguesa, são o maior número de palavras existentes são paroxítonas, certo? E elas também não se separam, certo? Então, quando eu vou separar a sílaba, as paroxítonas, elas não se separam. Por exemplo, camelô. Me está na penúltima sílaba, ó, tem última, penúltima e antepenúltima. Então, me está na penúltima sílaba, então é paroxítona. Carro, K é a penúltima sílaba, então é paroxítona. Automóvel, mó está na penúltima sílaba, então é paroxítona. Lembra que eu tenho última, penúltima, antepenúltima, certo? Barco, eu tenho bar, que é a sílaba forte, e é antepenúltima, portanto, é uma paroxítona. Revólver, vou, é a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba, portanto, paroxítona. Serpente, pen, é a última sílaba, portanto, paroxítona. Fênix, fen, é a penúltima sílaba, portanto, paroxítona. E álbum, ao, penúltima sílaba, então paroxítona, certo? Então, última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba, proparoxítona. E por fim, nós temos a antepenúltima sílaba. A antepenúltima sílaba nós vamos chamar de proparoxítona. E não se separam também, certo? Proparoxítonas não se separam também e é a antepenúltima sílaba. Percebe que a própria palavra antepenúltima, ó, a sílaba forte é nu, né? E é uma
proparoxítona, pois é a antepenúltima sílaba, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Esdrúxula, última, penúltima, antepenúltima. Pássaro, última, penúltima, antepenúltima. Sílaba, última, penúltima, antepenúltima. Vítima, última, penúltima, antepenúltima. Cântico, última, penúltima, antepenúltima. Romântico, última, penúltima e antepenúltima. Então, é desta maneira que a gente faz a acentuação das sílabas paroxítona. Foi antepenúltima sílaba, a gente vai chamar de proparoxítona, certo? As proparoxítonas, elas são mais fáceis de ser encontrada ou de ser classificada, porque todas elas são acentuadas, certo? Então, é mais fácil a gente encontrar proparoxítonas, porque todas elas vêm acentuadas. Lembrando que ela é a antepenúltima. E agora, nós vamos passar para a nossa atividade. Vamos lá? Vamos lá? Agora, vamos iniciar a atividade no nosso livro didático, na página 112. Na página 112, diz assim, ó, palavras em jogo. Acentuação das oxítonas e da proparoxítonas. Então, percebe-se que aqui não vai entrar a paroxítonas. Nós só vamos observar a acentuação da oxítonas e da paroxítonas. Você vai ler 3 placas e fazer o que se pede, certo? Vamos lá? Você vai ler 3 placas e fazer o que se pede. Aí diz assim, ó, vamos ao zoológico? Zoológico, jacaré, chimpanzé, araracanidé, tucanaré, que é um peixe, tamanduá, lobo-guará, curimbatá, que também é um peixe. Depois, na segunda placa, diz assim, lambari, jabuti, bem-te-vi. Aqui diz jaó, que é uma ave, socó, que é uma ave, e gavião, carijó, também. Por fim, nós temos abaixo peru, tatu, urubu. Bem, na atividade, diz assim, ó, vou abrir, levantar um pouquinho aqui para a gente poder fazer a leitura. Na atividade, diz assim, ó, todos os nomes de animais dessas placas são oxítona. Todos os nomes de animais dessas placas são oxítonas. Bem, na letra A, diz assim, copie da placa 1 as palavras oxítonas que não são acentuadas, certo? Então, aqui, ó, na placa, você vai copiar aquelas palavras que são oxítonas, mas não são acentuadas, certo? Nessa placa aqui de cima, como a gente viu. E aí, o que a gente vai ver? Vamos lá. Jacaré, a última sílaba, jacaré, a última sílaba é ré, né? Então, ela é uma oxítona, mas ela está acentuada. Chimpanzé está acentuada, e então a sílaba forte é zé. Araracanidé também está acentuada, é uma oxítona, então não vamos copiar porque está acentuada. Eu quero aquelas que não levam acento, certo? Tamanduá está acentuada, lobo-guará está acentuada, curimbatá está acentuada. Bem, vamos olhar aqui para as demais. Lambari. Lambari, gente, qual é a sílaba forte de lambari? Professora, eu não sei. Como é que eu vou saber que a sílaba forte é lambari? É aquela sílaba que ao pronunciar a gente demora mais com ela mais tempo na boca. Olha,
lambari, lambari. Ou se não, outra forma que eu aprendi também é você vender a palavra, né? Então você diz, olha o lambari. Então percebes que foi uma sílaba que demorou mais na minha boca, foi o ri. Olha o lambari. Então ri é a sílaba mais forte e não está acentuada. Então é a primeira palavra que eu vou colocar aqui. Jabuti. Vamos tentar? Olha o jabuti. Então, jabuti, a sílaba mais forte é ti. Bem te vi. Olha o bem te vi. Então, também vamos colocar aqui, certo? Já ó, a sílaba forte é ó, é uma oxítona. Sacó é uma oxítona. E aqui também é uma oxítona, então já vem acentuada, não vamos colocar. Estamos em busca só da que não tem acento. Peru, peru. Vamos lá? Olha o peru. Então, ru é uma oxítona e não está acentuada. Vamos colocar. Tatu. Olha o tatu. Então, também é uma oxítona. Olha o urubu. Então, bu também é a sílaba forte e vai ficar aqui, na primeira questão da letra A, certo? Então, percebe-se uma coisa. Quais são as palavras que nós vamos copiar na atividade de letra A? Lambari, jabuti, bem-te-vi, peru, tatu e urubu. Bem, a letra B diz assim, ó. Agora, releia as palavras oxítonas acentuadas. Com que letra essas palavras terminaram? Bem, vamos novamente olhar aqui, ó. Ó, lambari terminou em quê, gente? Em I, não foi? Terminou em I. Aí, aqui, ó, peru, tatu, urubu, terminou em quem, gente? Em U. Então, preste atenção. Vamos lá, ele mandou a gente reler e com que letra essas palavras terminam. Então, estas palavras, elas terminam com A, E e O, certo? As palavras terminam com A, E e O. Sim, as palavras acentuadas, né? Ó, as que levam acento, aqui estão com acento, ó. É, A e O, certo? Então, as palavras oxítonas que levam acento são aquelas palavras terminadas em A. Vou pegar um lápis para não riscar aqui, gente, peraí. Olha, preste bastante atenção. As oxítonas, elas só levam acento quando elas são terminadas em A, O e E, certo? A, O e E. Então, sempre que uma palavra for oxítona e ela terminar em A, O e E, eu vou colocar o acento agudo, certo? Porém, como a gente viu, existem outras palavras que também são oxítonas, mas não são acentuadas no final da sílaba, que são aquelas que terminam em I, em U, certo? Em I e em U. Elas não levam acento, tá bom? Vamos continuar. Bem, na página seguinte, nós temos outra atividade ainda com continuação de acentuação, certo? Diz assim, placa 2. Então, aquela foi a placa 1 e essa é a placa 2. Vamos ao armazém. Armazém do Alê. Oferta. Aí nós temos chá, café, filé, guaraná, abacaxi, cará, fubá, chuchu, patê, jiló, caqui, alho poró, certo? Então, de cara, a gente já encontra algumas palavras acentuadas na última sílaba, terminada em A, E, deixa eu ver se tem alguma I-O. Então, elas levam acento e nós já sabemos que elas são o quê? Oxítonas. Bem, guaraná terminou em A, acentuada em A, então também é uma oxítona.
cará acentuada em A, uma oxítona, fubá acentuada em A, uma oxítona. Olha o chuchu, aí chu é a sílaba forte, né? Porém, não leva acento porque quando é I e U não leva acento, certo? Como aqui, ó, caqui. Caqui, a sílaba forte aí não vai levar acento porque termina em I, tá bom? Do jeito que a gente aprendeu. Vamos lá. Todos esses nomes de alimentos também são o que, gente? Oxítonas, o que a gente acabou de falar, oxítona. Terminou em A, E e O, eu vou acentuar. Não terminou em A, E ou O, eu não acento. Não coloco o acento. Copie a placa 2. As palavras que terminam em A. Então, aqui você vai colocar chá, cará, guaraná, fubá, né? Terminou em A. Terminado em E, café, filé, patê. Terminado em O, vamos lá em O, nós temos jiló e alho poró, certo? É assim que vocês vão responder esta daqui. Como você observou com relação à palavra oxítona do item C, esse aqui, ó, do item C, como você observou a relação às palavras oxítona do item C. Então, todas são acentuadas. A que termina em A, termina em E, termina em O, elas são acentuadas. Então, o que foi que a gente observou? Que as palavras terminadas em A, E, O, em que a sílaba forte for oxítona, for a última, elas levam acento, certo? Vamos continuar. Mais um pouquinho. Diz assim, ó. Quais palavras da lista não recebeu acento? Quais palavras da lista não recebeu acento? Vamos voltar lá na lista? A gente vai ver que as palavras que não recebeu acento foi caqui e chuchu, porque caqui termina em U e chuchu termina em U, certo? Então, não terminou em A, E, O, não leva acento, certo? Aí ele diz assim: quais palavras da lista não recebeu acento? Circule. Então, você vai voltar lá em cima e vai circular. Vamos escrever agora a regra que foi observada na placa 1 e na placa 2. Todas oxítonas terminadas em quem, gente? Em A, E e O levam acento, são acentuadas. Leia as palavras oxítonas: armazém, alguém, ninguém, parabéns e também. Você gosta de fazer descoberta? Então descubra qual é a regra da acentuação dessas palavras e escreva na linha a seguir. Aguarde para ler e saber se a sua regra está adequada. Bem, gente, o que foi que a gente viu aí, ó, nas palavras armazém, alguém, ninguém, parabéns e parabéns e também. Bem, palavras oxítonas terminadas em ou ens também são acentuadas. Percebe-se que aqui, ó, eu tenho em no singular e aqui eu tenho em no plural, né? É o plural, parabéns. E aqui, ó, ninguém, alguém, armazém, está no singular, certo? Então, palavras terminadas em, vou até marcar aqui, ó. Palavras terminadas em e também em ens, elas levam acento, elas são oxítonas e levam acento. Vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente na placa 3. Certo? Na placa 3 agora, ó. De volta ao zoológico. Aí nós temos hipopótamo, bulufo, antilopes, cágados, tarântula, pássaro. Certo? Gente, olha, preste atenção. Hipopótamo é acentuado no
pó. Búfalo é acentuado no bufo. E antílope é acentuado no ti, certo? Vamos recordar o que a gente estuda na aula? Oxítona, última sílaba, paroxítona e proparoxítona é a antepenúltima sílaba. Então, percebe-se que todas essas palavras aqui que nós acabamos de ler está acentuada na antepenúltima sílaba. Se ela está acentuada na antepenúltima sílaba, ela é o que, gente? Proparoxítona, certo? Ela é proparoxítona. Quantas foram acentuadas? Vamos ver? Todas. Todas estão acentuadas, não é isso? Lembra que eu falei para vocês na aula que a proparoxítona ela é mais fácil de a gente saber porque todas elas vêm acentuada, certo? Alguma delas deixou de ser acentuada? Vamos observar aqui. Algumas ficou sem acento? Não, nenhuma deixou de ser acentuada. Descubra qual é a regra da acentuação dessas palavras proparoxítonas e escreva a seguir. Aguarde para ler e saber se você acertou. Gente, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, certo? Essa é a regra principal das palavras proparoxítonas. Todas elas são acentuadas. Vamos para 2? 2. Complete as palavras representadas pelos desenhos. Não se esqueça da acentuação. Bem, para a receita, preciso de uma xícara de leite em lata, certo? Então, aqui vocês vão escrever a palavra xícara e aqui lata e acentuar corretamente conforme a regra que aprendemos hoje. O que eu quero é picolé de abacaxi. Então, vai reescrever toda a frase substituindo as frutas, os picolé. Vamos jogar dominó ali no sofá. Vai reescrever todas a frase, alterando aqui dominó e sofá. Gosto de pêssego, de caju e de maracujá. Reescreva todas elas, certo? E depois reescreva todas elas e depois acentua corretamente, como a gente viu. A regra das oxítonas, as regras da paroxítonas e as regras da proparoxítona, certo? Mais adiante, nós temos aqui, ó, quais palavras não precisam de acento. Então, nas palavras desse texto, da número 2 que vocês vão fazer, quais são a que não precisou de acento, certo? Vocês vão dizer, depois que vocês refazerem, vocês vão dizer aquelas que não precisou ser acentuada, tá bom? Essa é para vocês responder. Aí diz assim, ó, agora na página 115, vamos fazer a página 115 pra gente terminar hoje nossa aula, certo? Diz assim também aprendo. Como está o seu conhecimento sobre os animais? Pinte sua resposta e depois veja se você é um bom conhecedor de animais. Quantos anos vive um cavalo aproximadamente? 30 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos ou 50 anos? Você vai pintar quantos anos ele vive aproximadamente. Professora, eu não sei. Pesquise. Qual é o animal terrestre mais rápido do mundo? O cavalo, o tigre, o leão ou o leopardo? Qual animal terrestre é mais alto do mundo? O elefante, a girafa, a zebra ou a avestruz? Qual é o pássaro que consegue parar no ar? O pardal, a andorinha, o tico-tico ou o beija-flor? Qual é o peixe mais veloz, isto é, o que devora mais rápido? O lambari, a carpa, a tilápia ou a piranha? Bem, este é para vocês fazerem e responder, certo? Do mesmo jeito, a página 116 vai continuar com esse mesmo assunto, certo? Então, vocês vão responder a página 15, pesquisando, e a 16 também, pesquisando, que também é do mesmo jeito. Qual destes animais
produz leite? O peixe, a cabra, a galinha ou a minhoca? 7. Qual animal consegue ser mais lento? A cobra, a lesma, a tartaruga ou a formiga? Qual é o animal terrestre mais pesado do mundo? O elefante, o rinoceronte, o hipopótamo ou o leão? Certo? Então, este daí é para vocês responder e depois a gente vai fazer o resultado das respostas corretas junto na aula de segunda-feira, certo? Então, um beijinho, espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, pode perguntar, estarei aqui disponível para vocês de 1 às 5 horas da tarde. Um beijinho e até a próxima aula.